merece. E hoje, doutor André Weinert, seja bem-vindo. Tudo bem? Mais uma vez, tudo ótimo. Bom Feliz ano novo. A todos. E aí, esse ano vem bebezinho? Quem sabe, né? Ô, coisa boa. Tá vendo? A esposa tá assistindo, tá vendo? Ele já disse que quem sabe. Então Quem é porque sabe, agora... já tá mudando de ideia. Ô, coisa boa mesmo. Se Deus quiser, doutor André, seja bem-vindo. Um ano maravilhoso para você. Pra todos com muito nós. trabalho, porque eu sei que o trabalho de vocês é um trabalho tão bonito, de conscientização, de orientação da área de saúde. Então, a gente espera que cada vez mais pessoas se interessem por isso. Eu acho que se interessa cada vez mais é muito gratificante, né? Porque foi o que você falou, e o espaço que vocês dão pra gente é muito legal, porque dá a oportunidade de a gente tentar mostrar um pouco para as pessoas que dá para ter um estilo de vida mais legal, ter um estilo de vida bom, um ritmo de vida saudável, né, que é o mais importante. Sem deixar de ser feliz, podendo comer outras coisas outros dias, mas sabendo fazer escolhas em momentos ali. Claro. Né? Eu acho que tudo que sempre eu gosto de bater muito nessa tecla, né? O extremismo não é legal, seja para um lado, seja para o outro. A gente tem que ter o equilíbrio. Manter o equilíbrio é sempre muito importante, né? E esse espaço aqui que a gente tem é maravilhoso para a gente tentar, pelo menos, passar alguma coisinha do que a gente entende, do que a gente estuda, para todo mundo poder tentar se focar e aproveitar. Agora estamos em janeiro, né? Então, é agora a hora, né? Deixa eu começar só te perguntando o seguinte, aqui você trouxe alguns exemplos de proteínas, a gente vai introduzir, então, BCAA, whey, que eu acho que tem caseína, né? Caseína. Tem muita gente que tem dúvida. O que você poderia destacar desses suplementos? Hoje os suplementos são, assim, muito importantes. Para quem quer ganhar massa muscular, por exemplo, se não tiver aí uma concentração de suplementos, não é possível? Ou só com alimentação você acha que é possível? Assim, é uma coisa muito individual. Né? É uma coisa muito individual, muito difícil e dá muita, entre aspas, muita discussão. Né? Na verdade, o suplemento ele é um alimento. Né? Então vamos parar com essa história de que quem quer ficar super forte vai viver à base de suplemento. Não adianta você tomar o suplemento e fazer uma dieta totalmente errada. Não vai funcionar. Não vai. Você vai ganhar massa, você vai engordar, você vai ganhar massa gorda, você não vai ficar mais forte, não vai ganhar massa magra. Né? Então o que você tem que ter é a conscientização de que o uso do suplemento junto à atividade física correta, de uma maneira correta, num horário correto, junto com a alimentação correta, você vai ter os benefícios. Ótimo. Agora, não quer dizer que se você não tomar o suplemento, você também não pode ter um ganho de massa magra. O suplemento tem alguma gama de benefícios que ele traz, porque você vai tomar o suplemento, você tem... Até porque ele vem dos alimentos. Sim, ele vem. Nós vamos explicar aqui de onde que vem. Né? Então, por exemplo, esse leite que está aqui, a maioria desses suplementos do whey, ele vem daqui. Desse litro de leite que está aqui, é feito esse whey protein que está aqui. Né? Pode ser de outras fontes, claro que pode, mas é um alimento. Então, como qualquer alimento, ele deve ser consumido de maneira balanceada. Consumir o whey protein a mais, ou consumir o whey protein a menos, ou a alimentação está mais ou está menos desbalanceada com atividade física, não vai adiantar nada. Você não vai ganhar massa magra, você não vai ganhar saúde, vai gastar dinheiro. Vai gastar dinheiro, né? Então, o whey é ótimo. A caseína, que hoje em dia é a grande vilã, né? Que todo mundo fala que não se deve consumir caseína, mas volta a falar individualismo. Será que, por exemplo, a caseína é tão ruim, né? Assim, a ponto de que ela é pior do que uma alimentação desbalanceada? Então, a mesma pessoa que muitas vezes fala mal da caseína é a mesma que, de repente, está comendo fritura, está comendo gordura, está se alimentando de uma maneira errada. Então, o que é pior? Então faz o seguinte, segura, eu vou dar um recado. A gente pode, inclusive, começar pela caseína, se você quiser. A gente tem um vídeo muito legal falando do BCAA, muito bacana. O BCAA é uma coisa que eu tenho dúvida. Ótimo, sempre fiquei pensando em BCAA, né? Porque é o comprimido, tem o comprimido também. É aminoácido. É aminoácido. A gente vai entender tudo. Ele vai explicar por que, então, a caseína tem se tornado um grande vilão da história. Ótimo. Por que algumas pessoas têm, então, encarado a caseína como algo ruim. E, de repente, pode ser algo bom. Mas você tem até um exemplo para dar pra gente. Né? Sim. Volto já pra gente continuar. Porque, olha, para começar com tudo, está com o doutor André. Doutor André, vamos começar, então, pela caseína. Por que a caseína, então, ela ficou aí, enfim... com esse, né, levando esse rótulo de vilã que não é legal. O que é a caseína? Na verdade, então vamos começar o que é a diferença entre a caseína e o soro do leite, né? Certo. Então, a gente pega um litro de leite, mais ou menos 9 gramas, vamos lá, 10 gramas de um litro de leite, 10 gramas, a gente tem 10 gramas de proteína. Então, ele separa essa proteína e 80% da proteína do leite, ela é caseína.
e 20% ela é o soro do leite. Tá? Então, dentro desse universo da proteína, a gente separa entre o caseinato e o soro do leite. E a lactose está onde? A lactose é o carboidrato do leite. Então, ele já ficou em outros gramas. Separamos. A gente separou o carboidrato e a gordura. Perfeito. Nós estamos falando da proteína. Só de proteína, aí tem caseína e o soro do leite. O soro do leite, tá? Perfeito. O soro do leite é aquela aguinha que ele, quando faz na fabricação do queijo, que sai, fica aquele soro, é o soro do leite. Perfeito. Dentro desse soro do leite, geralmente 1,5%, 1% desse soro do leite é de proteína. Aí que eles fazem o whey. É desse soro do leite que eles fazem o whey. Os outros 80% é o caseinato, é a caseína do leite, é a caseína que é a proteína do leite. Então, a proteína do leite é separada em caseína e o soro do leite. Todo o whey necessariamente vai ser livre de caseína, ele é feito só do soro. Sim, ele vai passar por uma filtração, ele não vai ter a caseína, ele vai passar por uma filtração, ele pode até ter um resquício ou outro, dependendo da marca, alguma coisa, mas teoricamente ele é o whey, é o soro do leite. A base é o soro do leite. Tem alguns produtos no mercado que eles são blends, que a gente chama, né? Eles são compostos de vários tipos de fontes proteicas mesmo do leite, que pode inclusive ter a caseína. Então tem alguns suplementos, inclusive líquidos famosos, tudo que tem caseína sim na sua forma. O interessante é conversar, claro, com a pessoa que está ali te apresentando o produto, vendendo o produto. Leia o rótulo, exatamente, porque pode ter. Mas, teoricamente, o whey, ele é do soro do leite e os outros 80% é a caseína. Tá? Então, o que acontece? A gente consome caseína no nosso dia a dia. Né? Então, a gente toma leite, toma iogurte, come o queijo, você está consumindo a caseína. Nas fórmulas infantis, em suplementos alimentares, não suplementos falando suplementos de academia, dos wheys, mas existem suplementos hospitalares, suplementos para idosos e suplementos para pessoas desnutridas, que a base deles também é muito caseinato de cálcio, que é a caseína. Né? Agora, o que a gente está falando se a caseína faz mal, realmente ela tem componentes alergênicos, ela tem componentes que ela pode predispor a não ganho de massa muscular, o que quer que seja, para quem pratica atividade física, quem é bodybuilder, quem é fisiculturista, realmente ela pode ter um componente alergênico, sim. Então, muitas vezes, nesses casos mais extremos, então, a individualidade, né, que nós estamos falando, realmente a gente muitas vezes não prescreve a caseína para o paciente. Porque muitas vezes, Carol, o que se utilizava muito é utilizar o suplemento de caseína à noite, né, antes de dormir, porque ele tem o tempo de absorção dele é mais demorado. Então, o whey protein, quando a pessoa toma, ele tem um pico de absorção, absorve muito mais rápido, por isso que é utilizado logo após a atividade física, muitas vezes. Como pode ser utilizado em qualquer horário do dia, não tem nenhum problema, dependendo do que é passado. O efeito para ganhar massa, logo depois do exercício é melhor. Logo depois da atividade física tem um efeito super legal. E ele é absorvido depois de uma hora, ele tem um pico de absorção e depois essa absorção diminui. A caseína não, a caseína tem um pico de absorção mais lento. Então, antigamente, quando se deu o boom da caseína, se utilizava muita caseína antes de dormir. Então, as pessoas tomavam a caseína para poder dormir, para poder metabolizar lentamente durante o sono. Mas aí que eu te pergunto, vale a pena, não vale a pena? É individualidade. Não quero nem falar que ela é salvadora e nem vamos execrar também a caseína. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem lá a orientação, faz o treino dela de musculação, o Chico, por exemplo. Chico, aí tá me olhando, prestando atenção, você gosta desse papo, né, gente? O Chico tem lá o treino dele, aí ele malha, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí ele coloca o whey depois do treino, que é só do soro, como você explicou. Coloca lá a quantidade dele, tomou, papapá. Aí à noite, ele quer comer um queijo, ele quer tomar um leite. Pode. Ou se ele não quiser consumir por causa da caseína, consome clara de ovo, por exemplo. Então tem gente que hoje tem tirado leite e derivados não por causa da lactose, por causa da caseína. Tem gente que pode até... Isso, assim, a gente está falando hoje, geralmente 99% das pessoas hoje tiram por causa da lactose, né? Mas as pessoas que praticam o fisiculturismo, pessoas que têm esse ímpeto ou de competição ou de uma melhora do físico, muitas vezes elas tiram a caseína, porque tem esses componentes alergênicos e se sente melhor, se sente bem, mas fazem as trocas e acabam acabam consumindo alimentos proteicos de outras fontes. Mas não quer dizer, eu acho até, doutora André, que é aquilo que a gente fala assim, o equilíbrio é o normal. Então a pessoa não precisa ficar tomando leite o dia inteiro, comendo queijo o dia inteiro, tudo derivado. Mas um momento, no café da manhã, se ela quiser colocar o leite dela, não tem problema. É uma coisa, individual. É individual e dá muita discussão, por isso estou falando, por exemplo, se você pegar os competidores, os bodybuilders, os fisiculturistas competidores mesmo, os top, se você pegar até no pré-competição, nem whey eles tomam. Fica na alimentação.
Então eles tentam fazer um controle muito maior. Então não quer dizer que o whey, ele vai ver a base de whey, vai ver a base de caseína. Então é muito individual, você tem que dentro do seu plano alimentar. Agora, a caseína tem componente realmente que pode ser prejudicial, alergênico? Tem. Mas e aí o resto do seu dia? Você deixando de consumir a caseína para evitar esse componente alergênico e se entupindo de frituras e não vejo diferença alguma. Então se você faz realmente uma alimentação balanceada, se você pratica atividade física, se você tem essa coisa de fisiculturismo, se você tem um culto ao corpo e realmente quer e faz tudo certinho, né? Se você faz exatamente 100% certinho, mas tudo bem, a gente senta e vê, a caseína realmente não é legal, mas você troca por isso, troca por aquilo. Agora, no dia a dia, só falar, vamos dizer, entre aspas, uma palavra que é assim, demonizar a caseína, porque não vale a pena. Não vale a pena porque você consome. Se você consumir um iogurte, você está consumindo caseína. Com leite está comendo caseína. De repente não precisa ser um suplemento, porque você já encontra tão fácil nos alimentos. Eu brinco assim com o meu médico. Ele ainda quase me convenceu a entrar com o whey. Eu acho que eu vou começar com mas eu falo assim, eu prefiro minha parte em comida, porque é muito mais gostoso. Só que daí tem toda a explicação que você já vai falar do whey. Vou fazer uma perguntinha antes? Vamos, claro. Vocês vão entender. Eu prefiro minha parte de comida, realmente, mas ele tem um efeito muito bacana. Muito bom. Vamos colocar na tela a primeira perguntinha, então. Vamos ver quem escreveu pra gente, vamos ver, porque eu sei que estão chegando várias perguntinhas. Olha que linda, Patrícia, um beijo pra você. Carol, minha filha tem 22 anos, 1,58 m de altura e pesa 43 quilos e quer engordar. O que fazer? Esses suplementos podem ajudar? Olha, é magrinha mesmo, 43 é bem pouquinho. Agora, doutor André, quando a gente fala que é engordar, não é para engordar comendo bobagem, porque vai engordar mesmo e não vai ficar com o corpo saudável. Quer ganhar peso. Quer ganhar peso. Qual é a primeira ajuda aí nessa história? A primeira coisa é procurar um profissional. Porque o metabolismo dela deve ser muito acelerado para pesar 43 quilos. Ou se tem alguma outra coisa por trás, porque 43 quilos por quê? Sempre foi assim, perdeu peso, ganhou peso, como é que sempre foi magra, a família, histórico do paciente, histórico familiar, exame físico, exame clínico, exames laboratoriais. Aí depois de tudo isso, junto com uma nutricionista, preparar um plano alimentar bem adequado, junto com um plano de atividade física. E se for necessário, introduzir os suplementos, se for necessário. Inclusive, o whey, vamos quebrar aqui um paradigma aqui, que muita gente acha que o whey é igual anabolizante, criança não pode tomar, inclusive criança pode tomar whey, não tem nenhum problema. É alimento. É alimento. Mas em que momento, que tipo de orientação, assim, que tipo de diagnóstico teria que ter essa criança? Nenhum. Ela pode consumir dentro de um padrão. Pode, dentro de um padrão, claro, que não vai consumir a dose inteira. A dose todas são dentro, mas não tem nada que impeça, porque dentro do whey a gente tem aminoácido, a gente tem vitamina, a gente tem alimento. O que impediria? Você concorda que se a criança, de repente, consumir um achocolatado... Muito pior. Tem açúcar, muito pior. Você concorda? Só que, por exemplo, o fato dele ser industrializado, até que ponto isso é bom ou ruim? Porque a gente também fala muito de uma alimentação, tirar o máximo dos industrializados. E aí a gente tem um suplemento que é super bacana, porém industrializado. Sim, mas se a gente, inclusive, for consumir o leite que a gente consome hoje... Também, né? Pasteurizado, industrializado... O achocolatado, o café... Vai virar uma loucura a cabeça. A gente vai ter que viver numa bolha. Numa bolha ou plantar tudo que for consumir. Que é muito difícil. Então, é o equilíbrio. Exatamente. Entendi. Então, é o extremismo. Voltamos para o extremismo. Entendi. Né? Mas gostei de saber que pode ser um bom recurso para a criança também. Isso. Não estou falando aqui que é para entupir a criança de whey. Nem tem toda a criança tem indicação. Mas, por que não? Né? Numa fase, de repente, que... ia ficado doentinho de crescimento, ia ficado um tempo sem comer porque ficou dodóizinho, que a gente sabe que eles param de comer. Interessante. Vou dar um recado então e já volto. Vamos apresentar o vídeo para vocês do BCAA, porque saímos da caseína, passamos pelo whey e agora vamos para o BCAA. Ótimo. BCAA. Tem muita gente que toma esse negócio, a gente já vai saber o que é. Volta já para a gente continuar. Esse é o verão. Olha, voltamos. A gente vai fazer mais perguntinha daqui a pouquinho do Insta, mas vamos colocar o nosso vídeo. A gente tem um vídeo super legal. Uma brincadeira, né? Ilustrativa, que dá pra gente entender como é que é, o que é esse BCAA. Vamos colocar lá então, quando você quiser que pare. Não, é só eu estar falando por onde entra. Tá explicando, comida, né? Por onde entra tudo. Aí coloco como se fosse um whey, né? Que na verdade é só uma ilustração. Aí é um tipo de whey, que é um whey hidrolisado, que já tem as partículas de aminoácidos já mais quebradas, que é mais fácil de digerir. Né? Então, na verdade,
Ele desce normalmente como qualquer alimento, cai no estômago. Isso, no estômago ele vai sofrer a ação de enzimas para serem quebradas e digeridas, né? E geralmente, que nem a gente explicou na última pauta, né? No esôfago, no estômago, no pequeno intestino, no intestino curto, né? No intestino fino, que o pessoal chama. Por isso que ele é absorvido mais depressa. Delgado, isso. Ele é absorvido mais rapidamente. Pode pausar um pouquinho? Parou. E ele é absorvido através da ação de algumas enzimas. Parou, volta lá. Pra gente, vamos voltar naquela e a gente frisa, volte. Chico. Aí, vamos parar tá aqui. Ótimo. Então, a cadeia de aminoácidos que a gente explicou no ano passado, a proteína ela vem em umas cadeias maiores e essas enzimas no estômago, né, a pepsina, elas vão quebrando, elas acabam quebrando e até se tornarem aminoácidos, são aquelas pequenas porções formadoras da proteína. E aí esses aminoácidos que vão ser absorvidos. Pode... Os aminoácidos, então, eles são as proteínas quebradas. São unidades formadoras das proteínas. Entendi. Então, a proteína... quebra a proteína, você encontra aminoácidos. A proteína nada mais é do que uma cadeia de vários aminoácidos, de 1, 2, 3, de 3, 4, 5, 10, centenas, milhares de aminoácidos que eles vão se conectando e o tipo de conexão que eles fazem são vários aminoácidos essenciais, né, ou tem algumas dezenas de aminoácidos e essa união desses aminoácidos vão formar as cadeias de proteína. Então, o tipo de conformidade que cada aminoácido vai em relação ao outro vai formar uma proteína diferente, cada um com a sua função, seja metabólica, seja imunomoduladora, seja de proteção do nosso organismo. Então, isso é aminoácido. Aminoácido é cadeia formadora de proteína. Isso. Vamos voltar lá, então, a partir daí, porque agora eu acho que vai vir o BCAA. Isso. E o BCAA nada mais é... Pode pausar um pouquinho? Vamos pausar aqui essa imagem. Aí. Tá. Então, BCAA nada mais é do que são 3 aminoácidos. Valina, leucina e isoleucina. Que é o B, o C e o A. Isso. Em português quer dizer, a sigla em português seria AACR, aminoácido de cadeia ramificada. Entendi. Tá? Por que ele é importante? Hoje a gente utiliza muito justamente para recuperação de massa muscular. Pode soltar. Né? Alô, eu vejo as letrinhas, eu preciso para eu entender, eu vou pensando assim, entendeu? Cada letrinha é uma coisa e vamos lá. Brain chain amino acids. Bonitinho, né? Aí eles vão entrar, aqui é o músculo. Então aqui é o músculo depois do treino, que toda vez que a gente treina, toda vez que você pratica atividade física, ela é catabólica. Tá? Então quando você praticou sua atividade física, você fez lá e você está com aquelas lesões, você provoca microlesões na sua musculatura. Então essas microlesões na musculatura, elas precisam ser repostas. E aí um dos principais aminoácidos que faz essa recuperação pós-atividade física, vão recuperar a musculatura, são os aminoácidos de cadeia ramificada. Entendi. Eles fazem essa metabolização diretamente na nossa musculatura. Então eles reconstroem o músculo muito mais rápido. Exatamente. Tá? Principalmente hoje que os trabalhos fazem muita ligação da leucina, que é um dos 3. Leucina, isoleucina e valina. Perfeito. São esses 3 aminoácidos. Tá? Então a aminoácido de cadeia ramificada nada mais passa do que aminoácidos. São 3 aminoácidos. BCA são 3 aminoácidos que inclusive quem toma o whey já tem dentro do whey esse aminoácido. Era isso que eu ia te perguntar. Qual a diferença entre o whey e o BCA, já que esse também é excelente. BCA... Então, o whey tem tudo, ele tem o BCA mais outros aminoácidos. O whey, ele tem os 20 aminoácidos, os wheys, né, eles têm que ter os aminoácidos essenciais, são 20. Né? Ele já possui todos esses aminoácidos, ou se não todos, a maioria deles. E o BCA faz parte desses aminoácidos. Então, BCA tem dentro do whey. Não tem, pode não ser que tenha, numa concentração que a pessoa deseje para ter uma melhor resposta. Então, por isso que muitas vezes eles fazem uso do BCA separadamente do whey. Mas quem consome o whey já consome o BCA também. Mas a gente pode consumir os dois juntos? Pode. Não tem problema nenhum. Não tem problema. E o BCA a gente encontra em comprimido e também em pó e líquido. Pozinho. E líquido também. Líquido também. Também encontra líquido. E o ideal do BCA é como o whey, ser colocado para reconstituir essa musculatura. Tem nutricionistas que colocam pré e pós, uma metade pré, metade pós, tem alguns que colocam mais pós. Individualidade também, do tipo de treinamento que você faz, do tipo de alimentação que você tenha, mas o BCA nada mais é do que aminoácido. Olha só, gente. Vamos terminar o nosso vídeo então para mostrar como... Então, aqui ele vai mostrar que ele, nada mais do que ele vai começar a recompor dessas microlesões na musculatura depois da atividade física, esses aminoácidos eles já vão diretamente na nossa musculatura. Olha que legal. Reconstroem a nossa fibra muscular. Agora eu entendi, doutora André. Porque a gente fala, por que a pessoa então toma um whey, toma BCAA, toma glutamina, toma tudo. Fizeram, inclusive, eu não me lembro que emissora que foi, mas fizeram uma matéria com uma menina que ela mostrou tudo que ela tomava. Não sei se você viu. Ela, tirou assim de baixo, assim, depois da cozinha. Tipo,
15 potes, assim, um monte de coisa. Muito com isso. E eu olhei e falei, meu Deus, como é que ela consegue tomar tudo isso? Aí que o alerta, acho que o mais interessante é Vamos lá, diga nisso. O alerta então, que é importante. Se você não fizer com uma orientação de um profissional que entenda do assunto, você não vai ter benefício algum. Então, você utilizar o whey, você utilizar a caseína, você utilizar BCA, glutamina, o que quer que seja, a carnitina, outros aminoácidos que existem no mercado, qualquer aminoácido que você vai utilizar, você não vai ter grande valor se não souber o quanto tomar, que horas tomar, junto com a alimentação. Então, é um conjunto de fatores que vai fazer com que você tenha o benefício, tá? Então, a caseína, foi o que a gente falou, ela é boa, ela é ruim? Depende da sua alimentação. Quem sente esse desconforto depois de consumir leite e derivados... Não, e não adianta falar mal de um e não ter alimentação correta do outro lado. Para quem realmente faz regrado 100% e faz acompanhamento, tirar a caseína, ótimo, beleza, dá ok. Certo. Legal, dá certo, usa o whey. Mesma coisa para criança, não estou falando que toda criança tem que tomar whey protein ou não, mas se você comparar, tomar chocolatado, batata frita, hambúrguer, cheeseburger, salada, por que o whey seria tão ruim? Não é, né? Concorda? Desse tudo. Você pode consumir o whey em barra. E tem os que tem gostinho de chocolate, que tem gostinho de baunilha. Esse aqui não sei se está atingindo, esse aqui é de chocolate com avelã. Nossa, o aroma é incrível. Então, muito melhor que chocolate. Eu disse tudo, doutora. Tomar cuidado, claro. Claro, aqui, conversa com o pediatra, né, gente? Não estamos falando. Mas eu achei interessante essa sua comparação, faz a gente pensar. É claro. O que a gente está colocando na mesa? É claro. Então, falar mal de um e colocar na mesa da criança outra coisa, batata frita, refrigerante, bala, chiclete, chocolate, o que é pior? Verdade. Acho que a gente pensar nisso, né? Então, a gente pode consumir, claro, tomar cuidado, porque isso aqui é proteína, não vai dar muito. Isso aqui tem caloria. Lembrar que os suplementos também têm caloria, então devem ser colocados na planilha calórica do dia. Sim, quantidade de proteína, então toma muito cuidado. Para idoso, pode dar para idoso, não tem problema. Pode dar para idoso, então assim, para qualquer idade, você pode dar. Né? Você pode dar para a sua avó, por exemplo, não precisa ser whey, pode ser um suplemento à base de caseína, também não tem problema. Olha né? que legal, mas desde que tenha o equilíbrio. Muito. É esse que eu acho que é o ponto, é equilíbrio. E você pode consumir, isso aqui é whey. Isso aqui é whey. Bad whey. Esse é sabor amendoim, uma delícia. Parece paçoca. Tem cara boa mesmo. Tem cheirinho. Tem gosto de paçoca. Olha, eu acho o seguinte, que a gente quis falar desse assunto de novo e amanhã nós vamos complementar com a visão da endocrinologista doutora Andressa, não sei se você conhece a doutora Andressa, e a gente quis fazer tudo bem completo para cada um tirar aquela opinião e falar assim, entendi o que é isso, que é aquilo, agora eu vou procurar um médico, vou dizer para ele o que eu entendi, o que eu quero como objetivo e juntos chegaremos num ponto. A gente pode utilizar, né? Ele não é utilizando esse ou aquele, deixando de utilizar, que você vai ser muito mais ou muito menos. É o equilíbrio. Não adianta você comer mal e querer só tomar querer colocar tomar um shakezão e vai lá comer batata frita. Não vai jogar dinheiro fora. Também acho. Mas olha, tenho que agradecer mais uma vez o Dr. André Weinert, que é nutrólogo, está sempre aqui no programa com assuntos muito bacanas. Esse foi só o primeiro do ano que ele trouxe pra gente, mas logo mais ele volta. E você sabe que ele traz sempre estudos, novidades mesmo, que eu acho isso importantíssimo. Quem quiser entrar em contato com ele, mandar recado, acompanhar aí muitos posts que ele faz, pode entrar no Insta, que é @André_nutrólogo. @André_nutrólogo. O trabalho do Dr. André é muito bacana e eu te espero, então, nesse ano de 2015, Carol. muitas vezes. Para todos nós, um bom ano. Beijo pra sua família. Obrigado pela sua Obrigada por tudo. Até a próxima. Até mais. Tchau.